Bom, então, temos aqui o nosso sistema, não é? Com alguns recursos novos. Então, por que é que a gente adicionou estes recursos? Muitas empresas, não é? Ou seja, normalmente adicionamos esses recursos em função de questões de segurança, não é? A nível de localização de documentos, não é? E principalmente a nível de faturas, não é? Porque muitas empresas, o objetivo é ter o controle, não é? Aí do manuseamento dos documentos, principalmente as faturas, certo? Por esse motivo, nós adicionamos esta função. Como podemos utilizar esta funcionalidade? Muito simples. Vamos ver aqui, iniciar processo, né? Lembrando que nós temos aqui as configurações. Nas configurações, nós podemos cadastrar os tipos de serviços e podemos cadastrar também os tipos de pagamentos, certo? Que vamos reaproveitar aqui, não é? Então, nós temos aqui iniciar processo. Ao iniciar processo, vamos adicionar o tipo de documento, não é? Nós temos vários tipos de documento. Lembrando que ele só vai mudar se a gente selecionar a fatura. Se a gente selecionar outro documento, então ele vai ficar assim, os campos desaparecem, ok? Então, vamos marcar a fatura, não é? Ele vai apresentar outros campos, não é? Específico para a fatura, não é? Que na qual vamos selecionar o tipo de serviço prestado, não é? O orçamento, o orçamento, não é? De acordo com a fatura que será anexada, certo? A forma de pagamento, o assunto, certo? Vamos, vamos adicionar aqui a empresa, não é? A empresa prestadora de serviço, certo? E vamos anexar aqui a fatura. Então, é dessa forma que a gente cria ali, não é? A nossa fatura, não é? E aplicando o nosso orçamento. A gente vai gravando a fatura. O registro fica desta forma, certo? Clicando aqui no registro, nós teremos aqui um detalhe simplificado, não é? De acordo com o nosso cadastro, certo? Então, eh, a gente pode partilhar, não é? Que é algo do vosso conhecimento, não é? Partilhar o documento. Nós temos aqui esta funcionalidade. Essa função permite que permite clonar o cliente. Por exemplo, se eu partilhar este documento, não é? Vou partilhar este documento com o pirata, não é? E com admin, né? Só com esses dois, né? Então, a gente vai ver que o documento foi partilhado com estes indivíduos, né? Se a gente clicar aqui no documento, nós temos aqui o compartilhamento do documento, certo? Então, nós temos aqui a opção clonar documento, não é? Em questões de, supomos que eu criei um documento e este documento quero partilhar, não é, com outras pessoas, né? Para não recriar o documento, podemos clonar o documento, certo? Ele fez uma cópia do documento e a gente vai, não é, marcando para outras pessoas, não é? Ou para outros departamentos. Então, é dessa forma que a gente, não é, utiliza o recurso de clonagem, certo? Então, eu vou enviar aqui o documento, né, para o admin, né, para ver se a gente depois exclui o nosso documento, certo? Bem, então, aprendemos a clonar um documento. Se a gente vir aqui em dashboard, se a gente vir aqui em dashboard, a minha está um pouco lenta, a minha está lenta, então teremos aí um pouco de atraso. Não é? Vamos ter aqui, não é, um orçamento que a gente fez, né, de acordo aí a nossa fatura. Não é? Por quê? Porque não precisamos abrir a fatura, né, para saber o orçamento. Não é?
A fatura é basicamente para comprovar, não é, o orçamento que a gente vai anexar aí no documento, certo? Então, este é o motivo de adicionar esta funcionalidade. Por outra, nós temos aqui, eu vou entrar aqui, por exemplo, nós temos aqui este usuário, não é? Este usuário. Vamos alterar a senha deste usuário. A senha antiga é 123, não é? Então, vou adicionar uma outra senha, certo? Lembrando que se eu não adicionar nenhuma senha, né, ele vai pedir a senha anterior, certo? Se eu adicionar uma senha errada, senha anterior errada, não é? Ele vai pedir que confirme a senha anterior, certo? Então, boto na senha anterior e logo ele vai salvar com a nova senha, certo? Lembrando que a senha é de 1 a 6, a senha nova. Se eu sair aqui, não é? E logar, não é? Então, a gente conseguiu entrar no sistema com a nova senha, certo? Então, deixa lá modificar aqui a senha, meter uma senha boa, não é? Boa, certo. O outro ponto essencial aqui do nosso sistema, certo? Nós temos aqui as notificações, então nós temos várias notificações. Então, a gente pode contornar isto. Se a gente vir aqui, não é? Aqui mais abaixo, não é? Nós temos ver todos, certo? Nós temos ver todos. Então a gente pode vir aqui, certo? Aqui, né, a mesma coisa. Se eu vir aqui, por exemplo, na listagem, marcar notificações e colocar como não líder, né? Vamos ver que ele foi reduzindo, ok? Reduziu. Então, dessa forma que a gente, né, vai marcando as notificações. Além das notificações, nós temos as senhas, né, que foram alteradas, notificações, a clonagem, né? Mais o que? Notificações, a capa. Aqui está explícito, aqui são os documentos. Então, falta aqui outro ponto, né? Olha bem, nós temos aqui se a gente ver aqui no administrador, né, do sistema, nós temos aqui a empresa, né, na qual a gente vai cadastrando as informações da empresa. Olha aqui a sacada. Nós temos aqui transparência da nossa logomarca, não é? Nós podemos reduzir aqui a opacidade da nossa logomarca. Isto é, ao gerar um documento, supomos que eu quero gerar este documento, não é? Eu vou assinar o botão ali para gerar o documento de forma simplificada. Nós teremos aqui o fundo, não é? O fundo da nossa empresa, certo? Então, se a gente vir aqui as empresas, não é? Reduzir aqui, né, a nossa opacidade, sempre para 10, não é? Ao gerar aqui um documento, seja lá qual for o tipo de documento,
Então, ele vai possibilitar, ele vai ficar ali, né? O nosso documento fica organizado, certo? Então, é dessa forma que a gente vai gerando aí os documentos, certo? O mesmo acontece com os relatórios, não é?